Aluguéis em tempo de pandemia. Muitas dúvidas estão sendo geradas nesse tempo e é por isso que eu conversei com o Diego Fernandes, que é especialista em direito imobiliário, advogado, para sanar algumas dúvidas. Vamos acompanhar. Oi, Diego. Muito obrigado por estar esclarecendo aqui algumas dúvidas comigo. Primeira pergunta é quanto a gente vê que muitos empreendedores agora tiveram que fechar as portas para esse tempo de pandemia, principalmente por conta dos decretos municipais, estaduais que surgiram. E surgem muitas dúvidas quanto ao aluguel, ao contrato de locação. Até onde pode ser essa negociação? Até onde eu posso não pagar, não tenho condições? Como é que está acontecendo nesse tempo para negociar a questão dos contratos de aluguéis desse tempo para principalmente aluguéis comerciais? Então, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Bruno. É muito importante a gente trazer esse tipo de esclarecimento para todas as pessoas de uma forma mais ampla, né? Cada vez mais ampla. O que a gente tem visto nesse último tempo aí, tá? Muitas pessoas estão com muitas dificuldades relacionadas a aluguel, seja ele residencial ou para fins não residenciais, que são os contratos de locação comercial, ou até em outras modalidades, né? Aluguéis de shopping centers, na modalidade build to suit também, que enfim, são outras modalidades de locação. E a gente tem visto muita dificuldade de ambas as partes, né? Tanto de locadores como de locatários, porque os nossos contratos eles não previam o cenário que nós estamos vivendo hoje, né? A boa parte dos contratos não faziam esse tipo de previsão, né? Primeiro porque são contratos muitas vezes utilizados de forma costumeira, que as partes já têm pronta, já existe um modelo pronto, se vai e se assina. E outra porque realmente até mesmo os contratos feitos por advogados, a gente não tinha como prever essa situação. Então agora, em função dos decretos, em função da pandemia, tem surgido uma série de novos conflitos que atingem as locações, né, de várias naturezas, assim. Relacionado às locações comerciais, que é essa tua primeira pergunta, né, tua pergunta inicial, nós temos uma lei que, via de regra, ela é o chão, ela é a base para todo tipo de locação, que é a 8245 de 91, e a partir dela nós temos o contrato, que para as partes ele tem a força de lei, né? Então, o que acontece? Acima de tudo, nós precisamos recorrer ao contrato, né? A primeira análise que a gente faz é olhar para esse contrato de locação que foi firmado. Quais são as cláusulas que tem nele? Quais são as obrigações de ambas as partes? Né? Posso parar de pagar o aluguel? Não posso parar de pagar o aluguel? O que eu preciso ver? E grande parte dos contratos, na sua generalidade, assim, não traz nenhum tipo de previsão que abarque a possibilidade de se suspender o pagamento de aluguéis, né? Então, aí, o que nós temos recomendado e trabalhado para muitos dos nossos clientes é orientar no sentido de buscar uma renegociação desse contrato de aluguel, né? Ou fazendo um novo instrumento que vai regularizar a situação entre as partes, ou um simples aditamento, um simples acordo entre locador e locatário para resolver essa situação, né? Porque, veja bem, há prejuízo em todos os lados, né, nesse caso. Porque se o locador acaba perdendo aquele locatário, ele vai ter muita dificuldade de arrumar um novo locatário para aquele imóvel. Então, o que nós mais temos recomendado, que é mais aplicável em todos os casos nesse momento, é realmente buscar uma renegociação. O parar de pagar o aluguel é muito difícil a gente aconselhar nesse sentido, né? Porque o parar de pagar o aluguel é a inadimplência. Então, nunca a inadimplência ela é recomendável, né? Mas, claro, a gente precisa tentar esmiuçar melhor essa relação de aluguel para passar uma orientação mais segura. Quanto à inadimplência, como é que fica a questão das multas por atraso? Qual a negociação que é mais aconselhável nesse momento? Então, via de regra, nada muda assim, no cenário das locações, né? Nós temos um contrato que ele precisa ser cumprido. Então, as multas por atraso, evidentemente, ela vai ser aplicada no caso concreto, tá? Porque
quando há incidência da multa por atraso é porque já houve uma inadimplência. Então, é aquilo que nós estávamos comentando anteriormente, né? A gente orienta aos clientes, né, a todas as pessoas, para que elas busquem a renegociação antes de chegar na inadimplência e antes de chegar na imposição de uma multa por atraso. Porque se chegar na multa, já é mais difícil a gente fazer a negociação, porque aí, mais do que tratar de obrigações, a gente vai estar tratando de valores, e negociar valores entre as partes é muito mais difícil, né? Lógico que se prefere negociar, por exemplo, formas de pagamento, se negociar outras medidas para se amenizar os prejuízos dessa multa, do atraso, da inadimplência, para que a parte não precise rescindir o contrato de locação. Então, assim, via de regra, as obrigações elas continuam as mesmas, tá? Embora nós estejamos num cenário de força maior, que é o cenário da pandemia, num cenário onde tudo saiu do controle, as obrigações elas se mantêm. A questão dos shopping centers, como é que funciona? É o mesmo modelo? Nos shoppings a gente tem uma situação um pouquinho diferente, tá? Porque os shoppings, eles, embora as lojas tenham ficado por um período fechado, algumas sofreram, né, o impedimento das atividades, outras sofreram só algumas restrições, e há casos onde tem funcionado normalmente as lojas dentro dos shopping centers. E o cenário de shopping center ele é um pouco diferente, porque o que acontece, né? Na maioria dos casos, o shopping center ele é uma associação, ele é um condomínio, ele se constitui como um condomínio onde mais do que o aluguel, umas várias taxas também são repassadas aos locatários, né? Como por exemplo taxa de manutenção, taxa de ar-condicionado, enfim, uma série de taxas são repassadas a esses locatários. O que nós vemos também no cenário de shopping centers são as associações de shoppings, né, ou os empreendedores de shopping center têm orientado os shoppings a proceder com os descontos aos locatários, né, dar um desconto, abaixa, reajusta o valor do aluguel e também seja mais flexível ao cobrar os valores, porque de fato os empreendedores, né, os lojistas têm sofrido prejuízo com isso, né? Então, o que nós vemos na prática há uma redução dos valores de aluguel, também negociada, também ajustada com os lojistas, mas há aquela cobrança mínima, né, que é a cobrança das taxas, de algumas taxas. Aqui, por exemplo, nós temos um shopping na cidade que manteve todas as cobranças das taxas e reduziu o valor do aluguel. Então, isso é o que grande parte dos shoppings estão adotando nesse período, né? Até porque o dia de amanhã a gente não sabe se amanhã daqui a pouco vai parar de novo, vai ter que fechar a loja de novo, ou se vai ser liberada e a situação vai poder voltar à normalidade. Então, tudo está sendo muito bem ajustado para que fique dentro das condições dos dois lados. Vamos falar um pouco sobre aluguel residencial. Muita gente é estudante e vem morar na cidade, principalmente universitária, só que nesse tempo as universidades pararam, sem previsão de volta, e eles retornaram para suas casas. E aí está o apartamento, a casa fechada esse tempo todo e o aluguel está sendo cobrado. O que fazer nesse tempo? Na situação dos residenciais, a situação é um pouquinho mais complexa e até a lei de locações ela vai trazer mais requisitos e mais critérios porque tem a questão social aí, né? A importância da economia social como um todo em função das locações residenciais. Nesse caso que a gente, além de tentar se estabelecer uma situação confortável para ambas as partes, a gente precisa entender muito bem aquele contrato que a gente assinou no momento da locação, né? Eu até comentava anteriormente contigo em outra oportunidade de que tirei dúvidas, né? Eu tive recentemente trabalhando num caso muito parecido assim, onde a multa para rescisão do aluguel foi um valor nas nuvens, assim, né? Daí o primeiro passo da gente é buscar entender o que foi assinado, né? Qual foi a cláusula contratual que as partes avançaram, para ver se realmente aquele valor está dentro daquilo que está sendo cobrado. E então, o importante nesse tempo é que as partes tenham pleno conhecimento daquelas obrigações que elas assumiram, tá? Para que elas não venham a ser prejudicadas ainda mais com a rescisão de um contrato e um pagamento de uma multa exorbitante. Mas para que tudo seja entendido e ajustado da melhor forma possível, né?
Então, o recomendável é o mesmo para todos os casos, assim, né? Leve a sua documentação para quem tem conhecimento, de preferência alguém que seja especializado na matéria, para, de posse desse documento que foi assinado, desse contrato de locação, entender o que está sendo cobrado, o que está sendo proposto, para trazer segurança para ambas as partes, né? Então, quando a gente recomenda uma renegociação, lógico, vendo o objetivo do cliente, né? Se o objetivo é entregar esse imóvel ou daqui a pouco manter a obrigação com esse imóvel para que lá na frente, se as aulas voltarem, a situação permanecer a mesma, ou se desfazer de vez aquela locação, né? Então, com os pés muito firmes na realidade daquele contrato que foi assumido, mas, ao mesmo tempo, sabendo orientar as pessoas para aquilo que ainda pode ser construído numa eventual negociação, né? Sempre a gente tem que ter em mente a segurança jurídica, né? Porque daqui a pouco a gente traça uma perspectiva que vai romper o contrato, que vai romper o instrumento e que pode lá na frente trazer, na forma de indenização por perdas e danos ou até de despejo, um prejuízo ainda maior, né? Então, assim, a gente precisa estar ciente das obrigações que foram assinadas no contrato de locação, cientes daquilo que a lei estabelece como critério e como requisito para a locação, para que a partir disso se possa eventualmente se renegociar algum caso, estabelecer uma nova relação a partir disso. Então é muito importante que as partes, né, que todas as pessoas tenham pleno conhecimento daquilo que foi firmado no contrato de locação. Falar essa questão da rescisão contratual, não se enquadra esse tempo como força maior e não há dispensa dessa rescisão contratual? Aí é o que nós conversamos, depende de contrato para contrato, do que foi avançado pelas partes, do que as partes se comprometeram a assinar, tá? Via de regra, quando isso é levado ao judiciário, uma das hipóteses que surgem é justamente essa, de que a parte está sob um fato imprevisível, né, algo de força maior que impede ela de cumprir o contrato. Então, aí a gente precisa, quando vai se judicializar essa demanda, a gente precisa ver se esses requisitos estão preenchidos. Tá? Se realmente a força maior impede o cumprimento daquele contrato, ou até por outra teoria, que é a teoria da onerosidade excessiva, né? Se a pandemia implica, a manutenção do contrato implica uma onerosidade que é excessiva a parte cumprir naquele momento, para que aí se busque uma revisão judicial do contrato, né? É mais difícil porque é o último passo, né? Primeiro a gente tenta fazer uma renegociação amigável, porque justamente leva mais tempo, é mais difícil e pode ser mais prejudicial se ajuizar uma demanda nesse sentido, porque aí a gente realmente precisa comprovar todos esses requisitos. Então, assim, cada caso é um caso, né? Cada contrato foi celebrado de uma forma. Se você pegar o modelo de contratos da imobiliária X, é diferente da imobiliária Y. Então, assim, tudo depende da situação em concreto, né? O que a gente orienta bastante nas negociações, no primeiro passo, antes de você se decidir entrar numa renegociação de aluguel, é saber muito bem dos efeitos da pandemia no seu negócio, dos efeitos da pandemia no seu bolso, né? Para justamente entender se isso está te impedindo ou não de cumprir o contrato de aluguel, de locação. Então, o básico é a gente entender a realidade, assim, entender as obrigações que foram assumidas, entender os impactos da pandemia no nosso negócio, no nosso bolso, para, a partir disso, se avançar para uma negociação desse contrato. Então, eram essas perguntas. Muito obrigado, Diego. Bom trabalho para ti. Obrigado por sanar essas dúvidas para a gente. Capaz, espero ter ajudado aí, tirado as dúvidas de todo mundo que nos assistiu. E estamos à disposição a isso, né? Trazendo esclarecimento, conhecimento, que a gente entende que a situação vai se amenizar e as nossas relações todas vão estar bem estáveis e bem seguras. Obrigado.